Salve galera, professor Fábio Costa, quem conhece sempre gosta. Nessa primeira aula de História Geral de um módulo que eu vou gravar agora, de um tiro longo que eu vou dar. Haja visto que eu já tenho um módulo completo de História do Brasil circulando pelo YouTube, pela internet, e agora mesmo sem tempo, eu não sei daqui quanto tempo você vai ver essas aulas minhas, mas o início do projeto foi em plena pandemia. Hoje é dia 1º de julho de 2020, onde eu comecei esse projeto. Então, para dar um alô para essa galera que está em aula à distância aí, com História Geral. Nós vamos começar do princípio, vamos partir de Antiguidade Oriental, tá? Que é um tema pouco abordado por muitas pessoas que trabalham com História. A nossa cobrança da História é uma cobrança eurocêntrica, ou seja, todos os fatos relevantes para a Europa incidem sobre a nossa linha do tempo como marcos históricos, e a gente deixa meio de lado, até o próprio vestibular está deixando um pouco de lado a Antiguidade Oriental. E eu quero pincelar em cima desses pontos da Antiguidade Oriental nessa minha primeira aula, para pagar essa dica. Eu trabalho em cursinhos pré-vestibular, e nesses cursinhos muitas vezes a gente já começa em Grécia e Roma, e não contempla, pelo menos não lembra o aluno desse começo, e faz falta porque a cobrança realmente ainda existe. Quando a gente fala em Antiguidade Oriental, nós vamos falar de Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas, tá? Então estou falando de Nordeste da África, eu estou falando de Iraque, eu estou falando de Palestina, eu estou falando de Líbano e Irã. 5 partes. Então eu vou dar um norte, pontos principais de cada um desses povos para vocês, para você dar uma assistida nessa aula e falar, pô, pelo menos a base eu já tenho, vamos partir pro abraço, vamos pro rolê. Beleza? Pela ordem, preparados, apertem os cintos, vamos com o professor Fabinho. Egito. Galera, Egito, que nos causa tanta admiração, tanta curiosidade, é uma civilização que se desenvolveu no meio do nada, porque aquela região deles é ruim demais na conta. Nós estamos falando de uma área em que grande parte dela está sob o deserto do Saara. O Egito é nordeste do continente africano, né? Um povo que se desenvolveu graças à junção de 2 fatores, porque tem um historiador grego chamado Heródoto que ele soltou uma frase histórica muito famosa: o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, é um presente do Nilo. Mas o trabalho humano também teve muita importância para o desenvolvimento da civilização egípcia, no porte da grandeza em que atingiu. Então, ao longo do rio Nilo, que corta a parte do continente africano, que incide sobre o rio Nilo, para quem não sabe, Nilo e Amazonas disputam o título de rio mais longo do planeta. E dependendo do período das medições, às vezes há uma divergência entre um e outro. Então, ao longo do rio Nilo, povo, foram se desenvolvendo nomos, então aldeias, comunidades pequenas. E esses nomos eram governados por nomarcas. Da junção de nomos, nós tivemos a formação do Alto e do Baixo Egito. Então a organização era comunal, depois é claro que vai começando a despontar as pessoas vão despontando dentro dessa sociedade. E no ano de 3200 a.C., segundo a história estima, um nomarca chamado Menes, Narmer ou Meni, ele é conhecido por esses 3 nomes, ele unificou Alto e Baixo Egito, as 2 coroas, né? Coroa branca, coroa vermelha, se tornando o primeiro faraó do Egito. Ok? Quando se fala de Egito, monarquia teocrática de regadio, e eles estavam organizados sob o modo de produção asiático, ou seja, tinha um poder central, um gestor, e grande parte do que acontecia com mão de obra de servidão coletiva, e depois também foram entrando os braços escravizados. Como eu disse, o Nilo tinha uma importância fundamental, porque o Nilo tinha cheias e baixas constantes, e a cada momento que ele enchia e baixava, ele deixava sobre a terra, sobre o solo arenoso, pobre do Egito, um sedimento, uma camada de humus, de um lodo negro, de cheiro muito forte, e esse lodo misturado com o solo arenoso dava um local fértil para plantio, e quem fazia esse trabalho, canais de irrigação, barreiras de contenção, os diques, os aquedutos, eram os egípcios coordenados pelo faraó, ok? Quando se fala de Egito, divisão: Antigo Egito, Médio Egito, o Antigo Império, né, o Médio Império, o Novo Império e o Renascimento Saíta. Então é desde a construção das grandes pirâmides no Vale de Gizé até o período de
imperialismo aberto onde o Egito bate, mas também apanha. Egito, que para quem não sabe, foi dominado por muitos povos, tá? Pelos núbios, negros africanos de origem negroide, né? Pelos assírios. Então muita gente dominou esse Egito aqui, tá bom? Religião do Egito, interessante também que a cobrança existe bastante. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, por isso eles tinham o costume de mumificar os mortos, fazendo com que os corpos fossem conservados para futuramente receberem de volta as suas almas, se essas fossem absolvidas após o julgamento do tribunal de Osíris, tá? E os egípcios acreditavam em vários deuses, eram aproximadamente 300, né? Esses deuses eram representados de forma humana, forma animal ou forma mista. Cabeça de animal, corpo de ser humano. Então eram formas antropomórficas, zoomórficas ou antropozoomórficas, ou antropozoomorfismo. Escritas egípcias também eram 3, tá? Hieroglífica, escrita sagrada, pouca gente sabia, tá? Faraós, escribas, vizir, sacerdotes. Hierática, foi uma simplificação do hieroglífico, e o demótico, que era escrita comercial. Por falar desses cargos, o professor lembrou vocês agora, só para fechar Egito, o faraó não fazia tudo sozinho, meus amores, não esqueçam disso. O faraó tinha um aparelho de estado muito complexo, né? Vizir era o cargo mais alto, mas tinha sacerdotes, tinha os escribas, os militares, comerciantes, os artesãos, até chegar lá embaixo a camada de camponeses e de escravos, tá bom? Lembrando que na relação Egito, vida pós-morte e mumificação, as pirâmides então eram chamadas de construções funerárias, mas ao mesmo tempo também serviam para intimidar os vizinhos diante da grandiosidade do Estado egípcio. Ok? Fechou Egito? Linhas gerais. Então é nessa pegada que a gente vai. Vamos para a Mesopotâmia, povo. Mesopotâmia então, do Mesopótamos, terra entre rios, atual Iraque. Mesopotâmia, ao contrário do Egito, onde o poder era centralizado, Mesopotâmia o poder é descentralizado. Os povos da Mesopotâmia podem ser estudados em conjunto porque apresentam características semelhantes, mas nós da história nunca falamos no Estado centralizado. Eram cidades-estado, portanto unidades políticas e economicamente autônomas. Então sempre interessante ver essa diferença de Egito para Mesopotâmia. Eles fazem comparativos. Exemplo, base da construção egípcia, pedra. Mesopotâmia, argila, a partir de tijolos. Mesopotâmicos eram povos ceramistas. Dica do professor Fabinho. Tanto o Egito quanto a Mesopotâmia eram monarquias teocráticas e irradiam e vigoravam modos de produção asiático. Ok? Mesopotâmia, assim como o Egito, também era politeísta. E na Mesopotâmia, ao contrário do Egito, como eu disse, que é um estado unificado, nós vamos destacar povos ou períodos da Mesopotâmia. Sempre nas cobranças, às vezes eles incidem em cima disso. Então são 4 povos / períodos, né? A gente vai falar de assírios, aliás, de sumérios e acádios, depois primeiro Império Babilônico, os assírios e o segundo Império Babilônico. São pontos que a cobrança existe em grau considerável. Os sumérios e acádios foram os construtores das primeiras cidades, os elaboradores de uma escrita chamada cuneiforme, e existe uma rivalidade qual mais antiga, cuneiforme mesopotâmica ou hieroglifo egípcio. Não se chega a um ponto conclusivo até hoje. E esses caras, além de elaborarem uma escrita que era feita em cima de placas de argila fresca, eles também construíram grandes cidades, entre elas a bíblica Ur, Uruk, Eridu, Lagash. São cidades mesopotâmicas. Ur, para vocês terem ideia, lá nos primórdios da humanidade, no surgimento da Mesopotâmia como uma das primeiras civilizações, Ur em dado momento chegou a ter 200 mil habitantes, gente. Então tinha uma organização considerável. Depois de sumérios e acádios, nós vamos para o primeiro Império Babilônico. Destaque no primeiro Império Babilônico para um rei chamado Hammurabi. O Hammurabi construiu um código de leis, montou um código de leis chamado Código de Hammurabi, em cima de um antigo princípio chamado princípio ou lei de Talião,
que é o olho por olho, dente por dente, que todo mundo conhece, mas não é bem do jeito que a gente pensa. Olho por olho, dente por dente usa-se muito no mundo do crime, no sistema penitenciário, onde os presos penalizam alguns que chegam, que praticam crimes hediondos com o mesmo castigo. O olho por olho, dente por dente dos mesopotâmicos não era bem assim. Ele tinha aplicação parcial. Se alguém que cometeu um crime não tivesse dinheiro, ele pagava com a mesma penalização. Por outro lado, se alguém cometeu um crime e tivesse dinheiro, ele poderia substituir a sua pena por outra alternativa. Pô, professor, tá parecendo o Brasil, é mais ou menos assim, tá bom? E o Código de Hammurabi era extremamente machista. Observação para alguns trechos, né? Se uma mulher for morta e estiver portando no ventre, estiver grávida e portando no ventre um menino, um homem, o assassino será penalizado pela morte do feto e não da mulher. As mulheres só eram dignas de respeito se estivessem sob a tutela de um homem, fosse pai, marido, irmão. Do contrário, elas não eram dignas nem de respeito. Então, um código muito, muito, muito excludente e machista, ok? E não era uma lei, tá? Um dos primeiros códigos de lei da humanidade. Cuidado com o Enem, não é. O Código de Hammurabi estava muito mais ligado a um conjunto de relatos de fatos ocorridos e não a lei no princípio que nós conhecemos hoje, da Lex Romana, né? O que acontece é a ocorrência, a aplicabilidade e a sanção. Isso é lei. Eu sei que se eu roubar e esse roubo for seguido de morte, eu sou penalizado. Está na Constituição, está no Código Penal. Não, eles era só uma série de relatos de pessoas que erraram e foram castigados, mas isso variava muito, ok? Assírios, os maiores guerreiros da Mesopotâmia. O momento do governo assírio, que dominou grande parte da Mesopotâmia, foi marcado por extrema violência. Os assírios inseriram carros de combate puxados por cavalo, e os assírios não se contentavam com a conquista, meus queridos. Eles queriam dizimar as regiões conquistadas. Por isso que havia uma repulsa muito grande contra os assírios. Porque quem fosse alvo da incursão dos assírios ia morrer de uma forma ou de outra. Então essas pessoas escolhiam morrer lutando. Cuidado com outra pegadinha que também pode acontecer no Enem e nos vestibulares, hein? O povo assírio, mesmo sendo o mais violento e os maiores guerreiros da Mesopotâmia, eles estão ligados diretamente à cultura. Porque um imperador assírio um rei assírio chamado Assurbanipal construiu a biblioteca de Nínive, onde ela se tornou um grande acervo de legado mesopotâmico, de cultura mesopotâmica. Por isso que o estudo dos povos da Mesopotâmia é chamado de Assiriologia. E finalmente, segundo o Império Babilônico, ou caldeu do poderoso rei Nabucodonosor, o empreendedor, né? O cara que construiu obras grandiosas, o Jardim Suspenso da Babilônia, Torre de Babel, Companhia Limitada. Os assírios, por final, foram conquistados por outros povos, e todos os povos da Antiguidade Oriental que eram dispostos ao imperialismo, eles estavam ao mesmo tempo dispostos a conquistar ou serem conquistados. Os assírios também acabaram se fragmentando, caindo muito mais pela fragmentação, por não ter um estado centralizado. Pois bem, Egito foi, Mesopotâmia também, Hebreus Palestina, povos originários de Ur na Caldeia, que saíram de lá, liderados por Abraão, rumo à terra prometida, ou Canaã, segundo diz a Bíblia. Em Canaã eles chegaram aos primeiros contatos pacíficos, depois violentos, porque eles enfrentaram cananeus. Quando se fala em hebreus, eu estou falando de povos politeístas. Muito cuidado, que você já olha em hebreu, você lembra de judeu, judaísmo. Não, alto lá, respira. Isso é só depois do Sinai, ok? Períodos da história hebraica, período dos patriarcas, lá no começo do Estado hebraico, Abraão, Isaac, Jacó ou Israel. Período dos juízes, o período do juizado lançou as bases da monarquia. Os juízes já tinham poderes que eram muito mais chamados, no que nós chamamos hoje de direito positivo, tá? Os patriarcas já eram um direito mais tradicional. E depois período patriarcas interessantes, importantes. O mais famoso que vocês vão conhecer é o Sansão, era patriarca. Aliás,
era juiz, né? E depois período dos reis, tá? Reis, Saul, Davi, Salomão. Destaque para Salomão, período mais próspero dos hebreus, ok? Saul, instalação da monarquia, primeiro momento, centralização do poder, brigou muito para isso. Davi, um cara muito sábio, um cara extremamente individualista também, que tem esse defeito grave. Haja visto a sacanagem que ele fez com Urias, depois vocês leiam a respeito, para quem não gosta muito de ler Bíblia. E sem dúvida nenhuma, Salomão foi um período de estabelecimento de um sistema tributário, de muita arrecadação desses tributos, de crescimento financeiro do império, do reino dos hebreus, mas também de gastos dispendiosos. Entrava muito dinheiro, saía muito dinheiro, o que levou esse povo à crise. 2 pontos importantes que o professor ressalta nessa aula, você vê que é um englobado, é um apanhado de tudo. O cisma hebraico e as diásporas, tá bom? Cisma, divisão. Foi o momento em que as 12 tribos de Israel, ou do Jacó, se dividiram, dando origem a 2 tribos de Judá e 10 tribos de Israel. Israel, capital Samaria, Judá, capital Jerusalém, tá bom? E daí dos hebreus de Judá, que era uma parte menor, mas era mais intensa, a gente chama os de judeus. Então essa é a divisão das 12 tribos em Israel e Judá. E diásporas. As diásporas ocorreram diante da autoridade de 2 imperadores romanos. O imperador Vespasiano, primeira diáspora hebraica, quando ele marcha para a Palestina e esse povo é obrigado a vazar de lá. Depois eles voltam, aí o Adriano, nos anos 130, marcha para a Palestina de novo. Eles vazam e não voltam mais. Tá? Aí só vão voltar no início do século XX, naquele movimento sionista. Depois tem o Holocausto. Aí em 1948 a ONU cria o Estado de Israel. Uma coisa que a gente não pode esquecer também, que eu nessa correria estava esquecendo, é o êxodo, viu gente? Os hebreus por um tempo saíram da Palestina fugindo de uma seca lá atrás, ficaram um tempo grande alojados no Egito, e a partir do momento que os Hicsos, que dominavam o Egito, foram expulsos pelos egípcios, eles foram escravizados no Egito. E a partir daí tem aquele episódio chamado Êxodo, onde o Moisés, Moshe, que tinha o grau de príncipe do Egito, brigou com o irmão dele, com Ramsés, para que ele tivesse pena do povo hebreu escravizado no Egito, e os dois se desentenderam e o Moisés foi obrigado a fugir com os hebreus do Egito. E essa fuga, esse retorno dos hebreus do Egito à Palestina é chamado de Êxodo, durou 40 anos, e aí é nesse período que Moisés sobe no Sinai e desce com as tábuas da lei, fazendo a transição do politeísmo para o monoteísmo judaico. Tá bom? Um pedacinho que eu tinha esquecido nesse meio. Fechou? Fenícios. Fenícios é Líbano, galera. Líbano. Tem gente que fala outro mais Líbano. Povos que detinham ouro e visaria, eram artesãos, eram habilidosos navegadores, eles gostavam de comprar e vender mercadorias. Os fenícios, para vocês terem ideia, eles são conhecidos como os senhores do Mediterrâneo. Os senhores do Mediterrâneo. Eles navegavam nos seus barcos, nas suas galeras, aqueles barcos com remo do lado, feitos de cedro, porque nas montanhas do Líbano tinha muito cedro, era madeira abundante. Por sinal, eles vendiam cedro também. E eles eram chamados de senhores do Mediterrâneo porque eles compravam e vendiam mercadorias de lá para cá. Então eles ganhavam muito dinheiro com isso. Cara, compravam e vendiam. Puxa vida, vamos guardar essa informação. Detalhe, vocês acreditam que eles tinham indústria também? Uma das indústrias mais antigas da humanidade? Tinturaria fenícia. A partir do momento que eles pegavam tecidos crus, sem cor, e pigmentavam esses tecidos com um visco retirado de um marisco chamado muricê ou murex, e esse tecido ficava em vários tons de vermelho, e eles conseguiam ganhar um valor muito grande em cima desse tecido cru para depois de tingido. Então eu falei que eles vendiam e compravam muito, mandei vocês guardarem isso. Os chineses já diziam, né, quem ouve esquece, quem escreve lembra, quem faz aprende. Você está assistindo e ouvindo essa aula minha agora.
Você vai curtir no momento, fala, nossa, o professor sabe bastante coisa. Isso é um pouquinho. Mas você vai esquecer. Mas dado o momento, se você for pausando o vídeo, for anotando pontos principais, exemplo, cisma hebraico, o que foi? Fenícios viviam do que? Você vai escrever, então você já não vai esquecer muito, vai lembrar. A partir do momento que você se encanta com esse conteúdo, com essa disciplina maravilhosa, com essa área de conhecimento magistral chamada História, e você de repente resolve cursar uma faculdade de História, você vai aprender. Tá? Você não vai nem esquecer e nem se lembrar, você vai aprender. Nós que somos historiadores de raiz, eu que trabalho com isso há bem mais de 20 anos, nós sabemos o que sabemos porque nós aprendemos história. Nós não ouvimos somente, nós não escrevemos somente a história, nós fazemos história. Então essa premissa chinesa é muito legal. Então, os fenícios fizeram isso. Eles, pelo menos para não esquecer, eles inventaram uma escrita para escrever e lembrar. E o nome dessa escrita é alfabeto fonético. Você fala assim, nossa, Fabinho, mas o que tem isso a ver com a gente? Tem a ver com isso que você está fazendo agora, de pegar a caneta na sua mão e anotar o que você está anotando em português. Porque o português é uma língua neolatina, meus amores, ele é derivado do latim. E o latim, para você ter ideia, é derivado do alfabeto fonético criado pelos fenícios. Então, o nosso alfabeto é legado fenício. 22 letras representando sons. B, B, S, S, D, D. Ou seja, é o B, o C e o D. Então, eles dão autonomia às letras, às sílabas. Então, esse é um legado fenício que eles fizeram, que nós herdamos também. Ok? Finalmente, para fechar essa nossa aula, nós já estamos chegando no tempo que eu tinha previsto para essa aula. Vamos falar de persas. Os persas do Irã. Os persas também é um estado centralizado. Os persas têm algumas diferenças, viu, gente? Os persas vão ter uma economia mista, eles vão desde o comércio, da compra e venda até a agricultura. São povos extremamente organizados, mas acima de tudo um estado centralizado. Tanto é centralizado que nós temos os reis, os momentos de monarquia persa. A partir do Ciro I, o fundador do estado persa, Cambises, conquistador do Egito, o Dário I, o maior dos reis persas, né, que a gente chama até de imperador Dário I, o Dário que começou contra os gregos a Primeira Guerra Médica e perdeu, mas o Dário que fez uma marcha de conquista gigantesca, que dividiu o reino dos persas em satrapias, que eram regiões menores governadas por sátrapas, era tipo um estado dentro da União. O Dário que criou uma moeda, dárico, o Dário que plantou o sistema de correio, né? Com postos fixos, onde pessoas ficavam nesses postos fixos, levando mensagem e voltando, uma espécie de corrida de bastões, criou a Estrada Real da Pérsia. Então um cara que fez muita coisa pelos persas. E que teve um filho, o rei Xerxes I, que no filme 300 foi vivido pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro. O rei Xerxes I começou a Segunda Guerra Médica e perdeu depois de bastante tempo mesmo, tá bom? Cuidado com os persas em dois aspectos que eu sempre chamo atenção para as minhas aulas de cursinho: religião e sistema de conquista. O sistema de conquista dos persas era diferente de tudo que vocês imaginavam. Por exemplo, eu disse para vocês agora há pouco que os assírios, eles conquistavam e dizimavam os povos. Então, o cara que era alvo ou que estava no caminho dos assírios, ele ia morrer de qualquer jeito. Então, ele optava por morrer lutando. Havia uma repulsa, uma resistência. Os persas não. Os persas eram muito fortes, muito combativos, mas eles tinham uma segunda alternativa. Eles dominavam a região, chegavam para os povos conquistados e diziam: galera, nós mandamos agora, mas escuta bem a fita que eu vou passar nesse rolê. Nós vamos respeitar parte dos costumes de vocês. Portanto, baixa a bola, espera a gente fazer a reunião e ir para a página 2. Ok? Passar bem. E daí o povo conquistado falou: peraí,
Eles mandam, mas eles vão nos respeitar em alguns pontos. Então, como diz César e Paulinho, né? Tá ruim, mas tá bom, vamos aceitar os caras. E o domínio deles era mais aceito. Então, interessante método ou modo de dominação persa. E a última coisa que eu vou falar para vocês é da religião persa, que deu origem, ou em certo ponto, norteou o nosso cristianismo. Os persas acreditavam numa religião chamada zoroastrismo, ou mazdeísmo. Ela tem esse nome porque o idealizador foi um cara chamado Zoroastro, que tinha mais uns 2, 3 nomes, né? Mas vamos no Zoroastro, que é o principal. Senão vai achar que o professor é louco e está querendo deixar vocês loucos também. O Zoroastro, ele criou uma religião que tinha até um livro sagrado chamado Zen Avesta. Por essa religião, no mundo existiam 2 seres que disputavam as pessoas. Um representante do bem, Ahura Mazda, e o representante do mal, Ahriman. E essas 2 forças, essas 2 divindades disputavam espaço no mundo. Essa religião então era chamada de zoroastrismo ou mazdeísmo. Então era uma religião dualista. Ela não era, por exemplo, politeísta como eram os egípcios, ela não era monoteísta como os hebreus depois que Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei. Ela acreditava em 2 divindades. E isso, de certa forma, norteou a nossa religião, porque nós também acreditamos em Deus e no diabo, na existência dos 2. Ok? Então, persas. Espero que vocês tenham gostado dessas informações então de Antiguidade Oriental. Nós passamos os pontos básicos de Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas. Espero ter ajudado vocês. Pode ter certeza que nós vamos nos encontrar por aí. A próxima entrada que eu fizer agora, já que é na ordem, que eu sou um cara organizado, eu tenho toque, eu gosto de tudo organizadinho. A próxima entrada minha então, meus queridos, minhas queridas, é com a Antiguidade Clássica. Aí eu devo fazer Grécia numa pegada, devo fazer Roma em outra pegada para vocês. Grécia e Roma uma vez só é impossível, nem eu consigo fazer. Esse foi o Momento Fábio Costa. Quem conhece sempre gosta. Estou parando a gravação e deixando um beijo no coração de vocês. Até!